Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. E aí, como combinado, nesse vídeo, nós vamos falar aqui sobre posições relativas entre retas, quando é o caso de retas concorrentes. No vídeo anterior, eu falei de retas paralelas. E nesse vídeo, eu vou abordar aqui o assunto quando eu tenho aqui retas concorrentes. Bom, posições relativas entre retas. Retas concorrentes. As retas concorrentes, elas podem não ser perpendiculares entre si e podem ser perpendiculares entre si. Nas duas situações, se você fizer aqui a reta R interseção com a reta S, você vai, verdade, aqui obter um único ponto, que é chamado aqui de ponto P, tá? Então, retas concorrentes, elas possuem, na verdade, aqui, então, um ponto em comum. A interseção da reta R com a reta S vai nos dar aqui, na verdade, aqui, um ponto P, tá? Então, caso que elas não forem perpendiculares entre si, elas vão, na verdade, aqui ter um ponto em comum, mas não vão formar um ângulo de 90 graus entre si. E quando elas forem perpendiculares entre si, além delas terem aqui um ponto P em comum, elas vão formar, na verdade, aqui um ângulo de 90 graus entre si. Então, é a diferença entre elas aqui. Elas têm ponto em comum, mas elas vão formar ângulos de 90 graus entre si, e no outro caso elas não vão formar um ângulo de 90 graus, ok? Observação aqui, para você obter o ponto de interseção P entre essas duas retas, basta você resolver um sistema com as equações das retas R e S, ok? Então, se você tiver aqui a equação geral da reta R e a equação geral da reta S, você pode resolver aqui um sistema com essas duas equações. Pode ser equação geral, como também pode ser a equação reduzida, ok? Então, basta você resolver o sistema que você vai descobrir aqui o valor do ponto P. Ponto esse que vai ter coordenadas x e y, ok? Bom, então vamos falar então aqui primeiro o caso quando eu tenho retas concorrentes que não são perpendiculares entre si. Tá? Então, elas não são perpendiculares entre si. Então, eu tenho aqui a reta R, a reta S, a interseção entre elas vai dar o ponto P. Então, eu tenho que ter aqui duas retas. Eu tenho aqui a minha reta R e tenho aqui a minha reta S. Bom, analogamente como eu fiz no caso aqui da equação da reta, quando tive casos aqui de retas paralelas, eu vou obter aqui, da fórmula da equação geral da reta, eu vou obter a equação reduzida. Então, eu vou isolar y aqui na reta R e vou isolar y aqui na minha reta S. E aí eu vou obter aqui, y igual a menos A1 dividido por B1x, menos C1 dividido por B1. Então, peguei aqui o A1x e o C1, joguei para o segundo membro, e peguei aqui o meu B1 que está multiplicando e passei dividindo. Fiz o mesmo aqui, A2x e o C2, passei para o segundo membro e peguei aqui o meu B2 aqui, passei para cá dividindo. Então agora aqui, eu vou fazer aqui uma mudança de variável, chamando cada uma aqui dessas caixinhas aqui, de M1, N1, M2, N2. E aí, na verdade, eu vou obter aqui a equação reduzida da reta R e a equação reduzida da reta S. E aí, meus amados, o que eu vou fazer agora aqui nessa situação minha aqui? Eu vou simplesmente chegar agora aqui e estabelecer, tá, uma condição para que essas retas sejam concorrentes. Então, olha que interessante agora aqui, olha. Se duas retas são paralelas,
elas têm que ter os coeficientes angulares iguais. Então, se elas são paralelas, elas não vão ser concorrentes. Se eu quero ter uma reta concorrente, basta que essas retas, né? Se eu quero ter retas concorrentes, basta que essas retas não sejam paralelas. E para elas não serem paralelas, basta que os seus coeficientes angulares eles não sejam iguais. Então vamos lá. Se os coeficientes angulares são iguais, eu tenho retas paralelas. Se eles são diferentes, eu não tenho retas paralelas. Se eu não tenho retas paralelas, é garantido que eu tenho aqui, na verdade, retas concorrentes. Então, olha que bacana agora aqui, ó. Para que as retas sejam concorrentes, basta que o coeficiente angular da reta 1 seja diferente do coeficiente angular da reta 2. Então, eu tenho aqui ó, que o M1 é dado por menos A1B1 e o M2 é dado por menos A2 sobre B2. Então, agora eu vou substituir aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que menos A1B1 é diferente de menos A2B2. Vou multiplicar aqui por menos 1 e vou trocar aqui, ó, o A2 com B1. De modo que eu tenho aqui, ó, A1 com A2, B1 com B2. Então, para que duas retas sejam concorrentes, basta que eu não tenha aqui uma proporcionalidade entre A1, B1, A1, A2 e B1, B2. Então, basta você pegar aqui ó, o A1, dividir pelo A2, dividir o B1 pelo B2 e mostrar, na verdade, aqui que essas razões, na verdade, são distintas. Se essas razões aqui são distintas, é a condição que você tem aqui para que você tenha retas, na verdade, concorrentes. Ok? Ou seja, estou trabalhando aqui o caso que elas são concorrentes e não obrigatoriamente perpendiculares entre si. Agora vamos melhorar aqui essa condição, tá? Bom, o caso que eu trago agora aqui, ó, é que elas são concorrentes e além delas serem concorrentes, eu quero agora aqui que elas sejam perpendiculares entre si. Ou seja, que elas formem um ângulo aqui de 90 graus. Então, isso aqui ó, não basta. Tá? Essa situação que eu trouxe para você aqui, ó, é apenas para ela ser o que aqui, ó, concorrente. Agora nós vamos completar isso aqui, ó, para garantir que a reta R e a reta S, elas formem aqui um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, que elas sejam perpendiculares. Então, olha que barato aqui, então, olha. Eu tenho aqui, ó, uma reta R, tenho aqui uma reta S, que elas são perpendiculares entre si, no ponto B. Ou seja, elas são concorrentes no ponto B e forma aqui, então, além de ser concorrente, um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes? Sim. Aonde? No ponto B. Elas são perpendiculares entre si? São. Porque no ponto B ela forma um ângulo aqui de 90 graus. Então, olha que legal agora aqui, olha. Pelo teorema do ângulo externo, o que o teorema do ângulo externo fala? Você pode perceber que essas duas retas aqui, ó, elas formaram aqui, na verdade, um triângulo retângulo. Triângulo esse de vértices A, B, C. A reta R, ela forma aqui com o eixo X uma inclinação alfa. A reta S forma aqui com o eixo X uma inclinação beta. Então perceba aqui, ó, que os pontos A, B, C formam um triângulo retângulo, tá? De modo que o ponto B é a interseção da reta S com a reta R, o ponto A é a interseção da reta R com o eixo X
E o ponto C é a interseção da reta S com o eixo X. Então, vamos lá. Nesse triângulo retângulo de vértices A, B, C, eu posso utilizar aqui, então, o teorema do ângulo externo, que ele fala o seguinte, ó. Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, olha que legal agora aqui, olha. Eu vou olhar aqui para esse ângulo alfa, ele é ângulo externo. Então, ele vai ser igual à soma dos outros ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo B e o ângulo beta. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, ó. Que o ângulo alfa, ele é igual ao ângulo beta somado com o ângulo B, que na verdade equivale 90 graus. Então, dessa igualdade aqui agora, ó, eu vou tirar agora aqui uma relação para falar que as retas, além de serem concorrentes, elas devem ser perpendiculares entre si. E a brincadeira agora que eu vou fazer aqui vai ser a seguinte, ó. Eu tenho que alfa é igual a beta mais 90 graus. Como eu quero aqui estabelecer uma relação entre essas retas, e eu estou utilizando as inclinações, a inclinação de uma reta nada mais é do que a tangente desse ângulo. Desculpa, a inclinação é o ângulo. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo, ou seja, a tangente dessa inclinação. Então, agora eu vou chegar agora aqui, ó, e vou calcular a tangente do ângulo alfa, que vai ter que ser exatamente igual à tangente do ângulo beta mais 90 graus. E aí eu vou ter agora aqui, ó, a inclinação, e aqui também eu vou ter a inclinação. Agora, o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Lá da trigonometria, eu tenho que lembrar que tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, agora eu vou chegar aqui e falar o seguinte, ó, que a tangente de alfa é igual a tangente de beta mais 90. Mas quem que é tangente? Não é seno sobre cosseno? Então, eu posso escrever que tangente de beta mais 90 é seno de beta mais 90 dividido por cosseno de beta mais 90. Uma vez que eu cheguei agora aqui, ó, eu vou utilizar ainda aqui a trigonometria para eu melhorar cada uma aqui dessas escritas, ó, asterisco e 2 asterisco. Então, eu posso escrever, ó, que o seno de beta mais 90 é exatamente igual ao cosseno de beta. E o cosseno de beta mais 90 graus vai ser exatamente igual ao menos seno de beta. E aí agora você vai perceber aqui, ó, que eu obtive cosseno dividido pelo seno, que nada mais é do que o inverso da minha tangente. Então, na verdade, eu tenho aqui o mais dividido por menos vai dar menos, e cosseno dividido por seno, na verdade, nada mais é do que o inverso da tangente de beta. Então, a relação que eu tiro agora aqui, ó, é que a tangente de alfa é exatamente igual a menos 1 dividido pela tangente de beta. Agora, você tem que ficar atento pelo seguinte, ó. Quem que é a tangente de alfa? Alfa não é a inclinação da reta R? Então, a tangente de alfa vai nos dar o coeficiente angular da reta R. Quem que é a tangente de beta? O beta está ligado à reta S, ou seja, o beta é a inclinação da reta S. Uma vez que beta é a inclinação da reta S, tangente de beta vai nos dar o coeficiente angular da reta S. E aí, então, eu posso escrever aqui o seguinte, ó, que o coeficiente angular da reta R é exatamente igual a menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta S. Aqui, ó, eu posso multiplicar aqui cruzado,
e eu te apresento aqui uma ferramenta, uma informação maravilhosa e importantíssima. Sempre que você tiver duas retas que o produto de seus coeficientes angulares for igual a menos 1, você tem aqui que essas retas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, elas são perpendiculares. Então, uma condição para que uma reta seja perpendicular à outra é que o produto dos seus coeficientes angulares seja exatamente igual a menos 1. Tá? Então, paralelo aqui. Ó. Quando duas retas são paralelas, elas possuem coeficientes angulares iguais. Quando que elas são concorrentes, eles possuem coeficientes angulares distintos. Tá? E quando que elas são perpendiculares? O produto de seus coeficientes, o produto dos seus, coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1, ok? Espero que você tenha acompanhado aqui esse conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.